Imagine Deus te chamar para uma missão e, ao invés de você cumprir a vontade de Deus, você foge desobedecendo o grande Pai Celestial. Essa é a história de Jonas. O nome Jonas deriva do hebraico Yona, que significa ser pacífico. Ele também era filho de um profeta chamado Amitai. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, curtindo, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Jonas era um profeta que recebeu a missão de Deus de ir à cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, e anunciar o seu juízo sobre ela por causa da sua arrogância e maldade. Mas Jonas não quis obedecer a Deus, pois ele tinha medo e muito ódio dos assírios, que eram grandes inimigos de Israel. Os assírios eram um povo que dominava grande parte do Oriente Médio na época de Jonas, no século 8 a.C. Eles eram conhecidos por sua violência, crueldade e poder militar. Eles conquistaram várias nações, incluindo Israel, e deportaram muitos povos para outras regiões do seu império. A capital dos assírios era Nínive. Os assírios eram politeístas e adoravam vários deuses, como o deus Sol. Eles também tinham conhecimentos de astronomia e escrita cuneiforme. Os assírios foram usados por Deus para castigar os israelitas. Jonas pensou que se ele fosse a Nínive, o povo poderia se arrepender e Deus poderia perdoá-los. E ele não queria isso. Ele queria que Deus destruísse os assírios e não que os salvasse. Por isso, Jonas fugiu de Deus, foi para o porto de Jope, embarcou em um navio que ia para Tarsis, uma cidade muito distante, no sentido contrário de Nínive. Mas Deus percebeu que Jonas estava fugindo da missão que teria lhe dado. O Pai Celestial pensou numa maneira de parar Jonas e enviou uma grande tempestade sobre o mar, que ameaçou naufragar o navio. Os marinheiros que estavam no barco com Jonas ficaram com medo e oraram a Oesse seus deuses, mas nada adiantou. Jogaram dados e fizeram promessas, e mesmo assim o mar continuava muito agitado, até que eles perceberam um comportamento diferente em Jonas, ficaram desconfiados e disseram que ele era o culpado da tempestade, pois ele estava fugindo de Deus. Jonas, muito assustado, confessou o seu pecado e disse a Oesse marinheiros que eles deveriam jogá-lo ao mar para que a tempestade cessasse. Os marinheiros não queriam fazer tal atrocidade com Jonas, mas eles perceberam que não tinham outra saída. Eles arremessaram Jonas ao mar e a tempestade lentamente se acalmou. Os tripulantes do barco ficaram admirados com o poder de Deus e o adoraram. Imagine você sendo lançado ao mar, sabendo que iria morrer a qualquer momento. Jonas estava se sentindo assim, sozinho com frio e quase se afogando, e ainda assistindo todos os marinheiros felizes por estar em segurança longe de Jonas. Deve ser um sentimento terrível. Mas Deus ainda tinha um plano para Jonas, e antes dele se afogar naquele imenso mar e já quase morto, Deus preparou um peixe monstruoso e o ordenou que engolisse Jonas. O grande peixe, com toda a sua fúria, engoliu Jonas. Surpreendentemente, ao abrir seus olhos, ele percebeu que, por milagre, ainda estava vivo dentro do peixe. No estômago do peixe, Jonas começou a refletir sobre suas atitudes para com Deus. Deve ter passado um filme em sua cabeça e ter percebido o motivo de tudo isso estar acontecendo. Jonas se arrependeu da sua desobediência e começou a clamar por Deus, chamando sua atenção, pedindo perdão e salvação. No primeiro dia, Deus não ouviu suas orações. No segundo dia, Jonas não desistiu e continuou a clamar pelo Senhor, e Deus ainda rejeitava suas orações. No terceiro dia, Jonas, um pouco desacreditado, e mesmo assim persistiu em clamar ao Senhor. Ele percebeu que não podia fugir de Deus e do seu propósito. Então Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou que o monstruoso peixe o vomitasse em terra firme. Jonas saiu do peixe e recebeu novamente a ordem de Deus de ir à cidade de Nínive, cumprir sua missão e pregar a sua mensagem. Desta vez, Jonas não desobedeceu a Deus e foi para a cidade de Nínive. Com muita cautela e desconfiança daquele povo inimigo, ele entrou na cidade e chamou a atenção de todos, e quando todos olhavam para Jonas, ele usou a autoridade que Deus lhe deu e proclamou, advertindo que em 40 dias e 40 noites a cidade de Nínive seria destruída ou aniquilada. A fúria de Deus viria sobre os ninivitas se não se arrependesse dos seus atos pecaminosos. Para a grande surpresa do profeta Jonas, o povo de Nínive ouviu atentamente sua mensagem
e acreditou na palavra de Deus. Toda a cidade, homens, mulheres e crianças, se arrependeram dos seus pecados. Desde o rei até o mais humilde cidadão, todos se prepararam e vestiram de pano de saco e cinza, e até jejuaram, clamando e orando a Deus, o Pai Celestial, por sua misericórdia. Eles reconheceram que tinham feito muitas coisas ruins e que oprimiram várias cidades e povos e que precisavam mudar de vida. Deus então viu o arrependimento do povoado de Nínive, observou seus corações e percebeu que eles se arrependeram com sinceridade e decidiu não destruir a cidade. A bondade de Deus deu mais uma oportunidade para um povo que adorava deuses estranhos e zombava do Deus Altíssimo. Mas o coração de Jonas não ficou feliz com isso. Ele ficou com muita raiva porque ainda odiava aquelas pessoas que fizeram muito mal para Israel. Jonas queria que os nínivitas não se arrependessem de seus atos pecaminosos para Deus os aniquilar. O profeta orou a Deus e se queixou bastante, dizendo que ele sabia que Deus Altíssimo era bondoso e compassivo e que por isso ele não queria ir para Nínive. Ele preferia morrer do que ver os seus inimigos serem poupados. Ele saiu da cidade muito enfurecido e se sentou em um lugar bem isolado, esperando para ver se Deus mudaria de ideia e destruiria Nínive. Deus, então, com seu poder fez nascer uma planta, que deu uma enorme sombra a Jonas e o aliviou do forte calor que fazia naquele dia. Jonas ficou muito contente com a planta, mas no dia seguinte, Deus confundiu Jonas e enviou um verme, que secou a planta, e um vento muito quente, que fez Jonas sofrer. Jonas ficou com mais raiva por Deus ter feito aquilo e disse para Deus que queria morrer. Deus, então, com sua ilimitada sabedoria, repreendeu Jonas, dizendo que ele tinha pena da planta, que ele não plantou nem cuidou, mas não tinha pena da cidade de Nínive, que tinha mais de 120.000 pessoas que não sabiam distinguir a sua direita da sua esquerda e muitos animais. Então Deus fez uma pergunta a Jonas se ele não achava que Deus deveria ter compaixão de Nínive e não a destruir. A história termina sem a resposta de Jonas, mas com um convite para refletirmos sobre o amor de Deus por todas as nações e sobre a nossa responsabilidade de obedecer a Deus e levar a sua mensagem de salvação a todos os povos. Jonas tinha entre 20 e 50 anos quando foi a Nínive, mas isso é apenas uma especulação, pois a Bíblia não dá detalhes sobre a sua idade. O que importa mais é a mensagem que a história de Jonas nos ensina, que Deus é misericordioso, bondoso e deseja a salvação de todos os povos e reinos, e que nós devemos obedecer a Deus e levar a sua palavra a todos que precisam. Antes de encerrar esse vídeo maravilhoso sobre a incrível história de Jonas, eu quero fazer uma oração por você, para Deus te abençoar e proteger sua vida. Senhor, hoje eu clamo e chamo sua atenção para quem está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, que essa pessoa nunca perca a fé em ti e continue nos seus caminhos até o último dia de sua vida. Amém. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe.